Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a tecnocracia e como o mundo está mudando. Você sentirá saudade de 2022, 2023, quando estivermos próximo do ano de 2030, porque ano após ano a coisa só piora. Eu acho bom você me escutar até o final, principalmente compartilhar com seus familiares, amigos nas redes sociais. Vai que alguém acorda, porque todo mundo adora ver televisão, ver novela, Big Brother, mas quando o bicho pega fogo, ninguém quer saber da verdade. E como dizia o profeta Oséias, meu povo padece por falta de conhecimento. E como dizia os provérbios antigos, o preço da ignorância é a morte. E eu recomendo você ficar aí até o final. Pois bem, muita coisa está acontecendo na China. Eu não nego aqui que exista um problema, eu não nego aqui que as pessoas estão buscando soluções para esse problema, mas estão usando esse problema como pretexto para colocar uma total tirania sobre o povo. Uma tirania que faz os presidiários se sentirem bem de vida no status social. Você vai entender ao longo desse vídeo do que as pessoas de bem. As pessoas de bem estão sendo mais maltratadas do que os próprios presidiários. Você vai perceber isso aqui ao longo da série de mais de 8 vídeos que eu preparei para você. Então o mundo está mudando. E quanto mais cedo você entender sobre isso, melhor fica a sua válvula de escape, a sua via alternativa. É como eu digo aqui, você tem que ter 3 planos, independente da situação, independente dos sinais do céu, independente de qualquer crença que você tenha, você tem que ter 3 planos. Um plano a curto prazo, se der merda, você tem que ter uma mochila de sobrevivência. A médio prazo, para você se locomover, procurar regiões de sobrevivência. E um plano mais a longo prazo. Pode ser que a coisa vá embora, e que só venha acontecer na próxima geração. Então você tem que ter esses pensamentos também. Um plano a curto, médio e longo prazo, para que você não seja pego desprevenido, né? E isso é importante ser debatido aqui. Pois bem, vamos aos vídeos para você poder entender que o mundo está mudando, tá? Eu vou colocar aqui para você ter mais ou menos uma noção, ok? E você irá compartilhar comigo, né, o que está acontecendo ali na China. Para início de conversa, você que está vendo essa imagem aí, isso não é pessoas da OMS, não são médicos, são soldados. Soldados que foram treinados para esse momento. Quem é que não lembra do Líbano? Quem é que não lembra da Rússia? Né, em 2019, eu estava mostrando vídeos. Você pode entrar aqui no meu canal e procurar. Em 2019, eu estava mostrando um vídeo de soldados fazendo treinamento nas ruas. E as pessoas ficando completamente desesperadas. Eu mostrei esses vídeos. Aí as pessoas ficavam se perguntando, mas por que que os soldados estão treinando na rua? Por que que eles não estão treinando na selva? Por que que eles não estão treinando no mar, mas sim na rua, nas cidades? Né? Ninguém entendia isso. Eu falei, se os caras estão treinando nas cidades, e justamente no seu próprio país, pode ser realmente uma verdadeira guerra civil. E aí eu falei sobre isso, as pessoas não se atenuaram. E hoje nós estamos vendo o quê? Que aquele treinamento trouxe algum resultado. Agora os caras realmente têm essa conexão e sabem como se posicionar dentro dos centros urbanos, né? Então olha só, isso aqui não são médicos, são basicamente soldados, tá? Soldados que estão se locomovendo, né, dentro ali de Pequim, dentro ali da China. E essas mochilas pretas, meu irmão, não se engane, são fuzis, tá? Só para avisar para vocês, são eles, ó, é uma força-tarefa que está chegando na cidade. Agora, por que que existe uma força-tarefa, campeão? Por que que é necessário uma força-tarefa? Será que as pessoas não estão mais aceitando as coisas? Se você for analisar a própria OMS, e olha que eu não sou fã desses caras, tá? Eles mesmos repudiam o que a China está fazendo. Eles mesmos repudiam. Os caras que são draconianos, ok? Que fazem coisas mais absurdas possíveis, que faria você perder a noite e vomitar, eles estão repudiando isso aí, para você ver como é que a coisa está ficando caótica, né?
Pois bem, olha só, essa aqui é uma imagem só para você ter mais ou menos um contexto, tá? Veja bem a posição das pessoas. São posições de soldados. O boné desse cara aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar a imagem, aumentar ela, não vou conseguir. Mas o boné do cara, ele mostra, né? Basicamente entrega que é um soldado. O uniforme, olha aqui as mochilas de exército. Então você vê que olha só que coisa interessante. Os caras estão trazendo o exército para as ruas, ó. Tá vendo? Eles estão se locomovendo pela China, né? Aí eu faço uma pergunta. Você acha que isso aqui um dia pode acontecer no Brasil? Pensa um pouco. Eu creio que tudo é possível. Eu não creio que isso aqui venha a acontecer no Brasil. Francamente, eu até desacredito. Mas existe sempre uma probabilidade que isso aqui possa ocorrer no nosso país também. Então, aqui, ó. Nitidamente você vê que são soldados, tá? Não tem mistério. Eles estão se preparando para poder ir para Pequim. Porque parece que as pessoas não estão gostando da maneira que as coisas estão sendo guiadas, né? Ou seja, você que é contribuinte que paga os seus impostos, você não concorda com a tirania do governo. Ah, você não concorda? Então peraí que eu vou trazer o exército para fazer você concordar. É mais ou menos a pegada que está rolando ali em Pequim. Aí eu mostro uma imagem para vocês. Parece ou não parece uma seita? Não, sério, eu entendo que exista um problema. Eu não nego o problema aqui, tá? Eu não vou ficar sendo hipócrita de falar que o problema não exista, tá? Isso é questão de cada um. Agora, olha bem se não parece uma seita. Quem é que não lembra da peste negra, bubônica? Não, eu vou colocar algumas imagens aqui, você vai entender. É exatamente a mesma coisa. Na Idade Média tinha aqueles médicos com uma roupa preta, parecendo um corvo, com um bico de corvo, balançando, sem brincadeira, balançando uma fumacinha na Idade Média. E ficava balançando aquela fumacinha na Idade Média o tempo todo. E não adiantou em nada, meu irmão. E aí eu falo uma coisa pra vocês. Parece ou não parece uma seita? Não parece aqueles caras com aquelas fumacinhas da Idade Média? Então, olha pra você ver. Realmente parece uma seita, cara. Parece algo assim, bem estranho. Olha se não parece. Então a coisa está mudando. Eu gostaria muito de. Ah, aqui ó, posso dar um zoom aqui, ó. Olha para você ver. Parece ou não parece uma seita, campeão? Né? Olha bem a imagem. Vamos pegar aqui a imagem de novo, ó. Parece ou não parece? Julgando essa fumaça lá. É aquilo que eu sempre vou dizer para vocês, as pessoas parecem não entender. Olha só esse vídeo aqui, ó. Olha bem. Meu, coisa mais maluca do mundo, cara. Agora eu tenho que dizer uma coisa para vocês, para você poder entender, tá? Se tratando de vírus e bactérias, se você pegar a água sanitária da tua casa e você limpar o ambiente, eu quero limpar aqui a minha privada, tá suja a minha privada. Pega a água sanitária, você limpa, deixa essa privada limpa. Pega lá a sua lanterna UV, apaga a luz à noite. Você vai pegar sua lanterna UV e vai ver que a privada está limpa, não vai estar reagindo às bactérias ali. Dá para poder entender sobre isso usando a soluminescência ou a lanterna UV, né? Que é a luz ultravioleta. Agora, meu irmão, a partir do momento que você usar o banheiro pela primeira vez, voltou a ficar infectado. A partir do momento que você limpou o ambiente, mas a atmosfera tem bactérias. A partir do momento que você limpou, as bactérias vão se pousar e aterrissar ali. Então, essa história que você vai limpar o ambiente e que ele vai ficar descontaminado, eu acho um absurdo. É completamente. Isso aqui não é o mosquito da dengue, entendeu? O problema não é o mosquito da dengue. Então, isso aqui pra mim eu acho um pouco de exagero. Até porque o fator transmissível aqui é o ser humano, não é uma cidade. Né? É o que eu penso, tá? E olha que coisa mais maluca do mundo, cara. Meu, é uma coisa assim. Aí eu pergunto pra vocês, por que você acha que tem tanto chinês no Brasil? Pensa um pouco. Tanto chinês aqui no Brasil. Repare bem. Olha só as coisas mais estranhas acontecendo. E eu não descarto a hipótese. Eu não estou aqui negando o fato. Eu estou apenas dizendo que a solução que os caras encontraram é uma tirania. É uma tirania contra o próprio povo, né? Aí tem uma coisa aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Olha só. Essa aqui é a situação das pessoas.
Meu irmão, isso aqui é exatamente um presídio, velho. Sem brincadeira. As janelas, elas têm grade. Você não pode simplesmente estarem abertas. Tanto a porta quanto as janelas, elas só podem ser abertas por soldados. É, campeão. Esse é o nível lá da China. E aí, olha que coisa mais bizarra, tá? Aí tá mostrando aqui a imagem, né? Mostrando aqui o cotidiano na China. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas aqui estão felizes de estar aqui dentro. Porque se você for ver a realidade na China, você vai colocar assim, você vai colocar assim, apartamentos caixões na China. Meu irmão, as pessoas estão vivendo em gaiolas. A China, o que acaba acontecendo é que é um país de extrema pobreza, onde a população ela substitui, né, numa siderúrgica, numa indústria tecnológica, processo de tecnologia. Então é o cara que está colocando o chip, é o cara que está fazendo aquilo ali. E o salário é extremamente baixo. E aí o que acontece? Essas pessoas não têm condições de morar em apartamentos maiores, em casas. E aí o que acontece é o seguinte: as pessoas moram, existe uma coisa chamada apartamentos gaiola. São nos últimos andares dos apartamentos, as pessoas que não conseguem pagar. Aí os caras moram exatamente numa gaiola, velho. E usam um banheiro compartilhado e comunitário. Eu falo pra você, pra um cara que vive nessa situação encontrar isso aí não é melhor, porque tá até rolando fruta nisso aí. Mas olha que coisa mais bizarra. Aí o que me chamou a atenção nisso aqui, o que me realmente chamou a atenção, é que os caras liberaram o cigarro, campeão. Os caras liberaram o cigarro. E aí eu lembrei muito de um filme. Olha só, você tem aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês um maço de cigarro. Olha que coisa interessante. Quem aqui já assistiu o filme 1984, O Grande Irmão de George Orwell? Meu, exatamente isso, né? Eles disponibilizam chocolate e cigarro para os presos ficarem mansos, né? Olha bem, meu irmão, se você for analisar os prisioneiros, qual que é a moeda de troca na prisão? Qual que é a moeda de favores na prisão? O que é comercializado na prisão? É cigarro. O cigarro se tornou a moeda comercializada dentro do presídio. E olha que coisa mais interessante. Os caras liberaram o cigarro, meu irmão. Chega a ser um pouco hipócrita isso aqui. Ou seja, liberaram o cigarro e as pessoas. Aí eu fico me perguntando. Eu fico me perguntando aqui, né? Meu, a que ponto que nós vamos chegar? Os caras liberam o cigarro. Isso aqui mata muito mais do que o próprio vírus, tá? Só para deixar isso bem claro aqui. E aí, olha que coisa mais bizarra. Eles liberam o cigarro, mas jogam essa porcaria na rua. Vai entender a cabeça de chinês, cara. Vai entender a cabeça. Olha bem, joga esse negócio na rua, mas ao mesmo tempo que jogam esse negócio, os caras estão lá liberando praticamente aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, o cigarro, velho. Ah, tá lá o chinês, ó. Vai entender uma coisa como essa. Aí eu digo para cada um de vocês, o próprio doutor Enéas disse o seguinte: o cidadão de bem, ele se enoja da política. A pessoa que é inteligente, que é culta, ela se enoja da política, ela não tem interesse em participar da política. Ela nem quer mesmo apresentar o seu voto. O próprio Bolsonaro mesmo disse que se o voto não fosse obrigatório, as pessoas de bem não iriam votar. E eu concordo, porque eu não voto, meu irmão, eu não voto em ninguém. Desde a época que eu podia votar, eu não voto em ninguém, cara. Eu sempre estou anulando o meu voto. Eu não acredito na urna. Não acredito nessa demoniocracia. Não acredito. E aí, basicamente, olha que coisa interessante. Aí, você vê, as pessoas fracassam na carreira de funk, fracassam na carreira de repórter, fracassam em alguma coisa na vida e vai buscar refúgio aonde? Na política. Ou simplesmente a pior escória da humanidade, aquele cara que não presta, aquela pessoa que está sempre passando a perna, vai buscar refúgio na política. Então, as pessoas mais inescrupulosas desse planeta estão sempre buscando poder. As pessoas mais malignas desse mundo estão sempre buscando poder. E aí nós encontramos na política não pessoas de honestidade, hombridade, mas sim as piores escórias possíveis na política. Pessoas que não representam o interesse do povo, mas sim o interesse de uma oligarquia. O interesse de uma oligarquia socialista, onde os interesses são sempre aqueles que destroem a população.
É só você ver, meu irmão, se você apoia a família, você é contra o extermínio que eu não vou dizer no ventre da mulher, você pode ser até preso por conta disso. Hoje em dia, orar na frente de uma clínica de extermínio de ventres de mulheres, não vou falar a palavra aqui, pode ser preso, dependendo da região que você se encontra. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para você é que a pior escória fica na política. E aí, a gente, graças a essa escória, a gente vê isso aqui, ó. Tirania. É China, tudo quanto é canto. Então, é o que eu digo para cada um de vocês. Para cada um de vocês. O sistema, ele tá ali para te servir, para te ajudar até certo ponto. Por exemplo, o SUS, ele tá ali para te ajudar numa emergência até certo ponto. Só que o preço dessa fisgada é grande. O preço dessa dependência estatal é grande. Porque já que você usa o sistema do governo, quando o governo quiser, pera aí, meu irmão, você está usando o meu sistema aqui, né? Está usando o meu sistema. Pera aí, não é bem assim. A gente está passando por um problema, a gente encontrou essa solução para resolver. E eu já trouxe aqui no canal caminhões na China que são crematórios. Eu não sei para quê. Eu não vou nem querer dizer eu não vou nem endossar o que eu acredito, mas, meu, a coisa é surreal. Por isso eu digo para cada um de vocês, a confiança no Estado tem que ser a mínima. As pessoas, na China, os chineses, eles depositaram toda a confiança deles no Estado. Né? O Deus deles virou o Estado. A China é um país que não acredita em Deus, mas sim no Estado. E, cara, se você soubesse o que rola nesse lugar, você nunca que você iria querer morar num lugar como esse. E aí a gente encontra isso aqui, ó. A gente encontra isso aqui, essa doideira aqui, meu irmão. Essa doideira aqui. Por isso eu falo para cada um de vocês. O fator principal nesse mundo pecaminoso que nós estamos vivendo, o fator principal é você sair daqui salvo. Porque você tem 70 anos de vida no máximo. Eles não vão permitir que você viva muito além disso. O máximo que o ser humano poderia chegar a 1000 anos facilmente. Mas eles não vão permitir que você chegue nisso. E vão usar todos os recursos, rastros no céu, tudo que eu não vou poder nem comentar aqui, para encurtar a sua vida, aceleradores de envelhecimento, vão dar um chabu na sua vida. Então o ser humano vive no máximo 70 anos. Não é o plano de Deus, mas sim o plano do diabo. Então, assim, são 70 anos no máximo que o ser humano vive, meu irmão. Aí eu faço uma pergunta para você. Como você quer viver a sua vida, cara? Como você quer viver a sua vida? Você quer viver... Aí as pessoas falam, eu quero aproveitar, porque o tempo não volta. Eu vou contar uma coisa para você, e você que está me assistindo, você vai entender a partir de agora. Sabe por que o ser humano ele tem um sentimento de imortalidade? Você já reparou que você que está me assistindo... Cara, isso é geral. A menos que você seja um filho de um Nephilim, aí não tem como. Mas você já imaginou, você que está me assistindo, você que é humano, né? Que foi concebido o Espírito, né? Ele veio pelo Espírito Santo, foi uma criação divina. Você que é um ser humano, já reparou que você sempre pensa que você é imortal? O sentimento, né, do ser humano é de imortalidade. Já reparou que não passa pela sua cabeça que você pode ir dessa para melhor ou para pior e ser completamente desligado? Não passa pela cabeça do ser humano que você vai ser desligado e acabou a sua existência? Sempre tem um sentimento de imortalidade? Não estou dizendo que você acredita em vida após a morte, não estou falando disso. Estou dizendo que o sentimento, mesmo quando vivo, é de imortalidade. Agora, por que o sentimento humano ele é de imortalidade? Porque a Bíblia está aí para nos mostrar. O Criador criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E Cristo nos diz que nós somos como deuses, só com D menor. A gente é a imagem e semelhança do Criador. E o Criador, ele é imortal. Então nós temos esse sentimento de imortalidade. Então o fator principal aqui na Terra, campeão, não é gerar riqueza, não é você querer formar na faculdade. O fator principal é alcançar a salvação. Porque dentro de você mesmo já tem um sentimento de imortalidade. Tendo esse sentimento de imortalidade dentro de você, você já sabe que daqui você vai para algum lugar. É óbvio. E aí o seu ponto principal é salvação. É encontrar a salvação. É o ponto principal. E aí, encontrando a salvação, se firmando na rocha que é Jesus Cristo, o seu próximo passo é viver como Cristo. Seguidores de Cristo.
Os verdadeiros cristãos são aqueles que seguem os passos de Cristo. Não os likes, né? Mas sim os passos. E aí, eu digo para você, meu irmão, como é que Cristo vive? Cristo trabalhou, foi marceneiro. Né? Cristo nos ensinou o caminho, nos mostrou que em momentos difíceis a gente tem que buscar refúgio, tem que fugir entre os montes. Já cansei de cantar essa pedra aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia que a Bíblia nos ensina é o quê? Vamos lá. Ó, cristianismo, aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia nos ensina a honrar cada dia a nossa vida. A Bíblia nos ensina a trabalhar, nos ensina a constituir família, nos ensina o sistema patriarcal, né, e viver uma vida justa e o máximo possível longe das pessoas. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina o tempo todo, independente da situação que a gente vive, a nos prepararmos para situações difíceis, para tempos difíceis. É isso que a Bíblia nos ensina. E as pessoas parecem não entender. Você olha para os profetas, os caras estão sofrendo, sendo perseguidos. Tu olha para os apóstolos, os caras estão sofrendo, sendo perseguidos. Tu olha para qualquer pessoa que ajudou na Bíblia, ela está sofrendo, sendo perseguida. Aí você acha que você não iria passar por isso? Sendo que todo mundo na história da Bíblia passou por isso. Então, o que você precisa entender, porque o preço da ignorância é a morte, meu povo padece por falta de conhecimento, é que, estando neste mundo, a sua busca tem que ser a busca pela salvação. A salvação espiritual. Porque o sentimento de imortalidade já existe dentro de você. Saiu desse ponto de sentimento de imortalidade, aí você vai buscar traços da Bíblia do patriarcado, traços na Bíblia que vão ajudar você a conduzir uma vida honrada, digna, conduzir uma vida que vai pegar a sua família e vai colocar no bom caminho. E aí a Bíblia tem uma conduta de vida para nos ensinar. Tá? Então é o que eu sempre falo, alcance a salvação em Cristo. E depois que alcançar a salvação, busque, né, você conduzir a sua família no caminho da salvação. E a partir daquele momento, meu irmão, seja empreendedor. As pessoas têm medo do recurso financeiro. Eu cansei de falar isso aqui. Os caras têm medo do dinheiro. Porque existe um versículo bíblico que fala que o mal desse mundo é o dinheiro. As pessoas, ela pega aquela ali e engloba, como se o dinheiro fosse uma serpente querendo picá-la. Não. O amor ao dinheiro, a cobiça, né, a luxúria, que é o mal desse mundo. O que é isso? É você viver para o dinheiro. É você trocar milhões de vidas, por exemplo, esses atores do Fique em Casa, né, eles condenarem milhões de pessoas a serem despedidas, o mercado quebrar, só para ganhar alguns trocados do governo. Isso é o verdadeiro amor ao dinheiro, trocando a vida humana pelo dinheiro. Então, isso que você tem que entender. Agora, o trabalho tem que ser honrado e digno. Abraão fazia negócios com os ímpios. Moisés, ele quando saiu do Egito, saiu carregando toneladas de ouro. Você pega Paulo, tecia redes. O próprio Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que nos ensinou o caminho, era marceneiro. Então o problema não é o dinheiro, mas sim a cobiça por ele, assim o amor por ele. Agora, o sistema, além de tudo isso que eu lhe falei, o sistema sempre vai buscar fazer com que você seja cativo do sistema. Como assim? Eu não entendi. Como é que o sistema vai buscar para que eu seja cativo do sistema? O sistema vai falar que você tem que fazer faculdade, tem que fazer curso superior e não sei o quê, e tem que falar 2, 3 idiomas. E o sistema vai querer sempre ocupar a sua mente. Aí o cara forma engenharia elétrica, engenharia civil, chega no mercado de trabalho, ele não vai encontrar uma vaga, um piso salarial que corresponda ao curso. Ele vai perceber que foi 8 anos de desperdício, esforço, energia gasta sem resultado, e ele vai aceitar um ou 2 cargos inferiores, ou simplesmente o cara vai virar motorista, vai pular para outra coisa. Ou seja, o sistema enganou aquela pessoa. Aquela pessoa tinha um sonho, que ela seria bem sucedida, bem de vida, e quando chegou no final daquele percurso, ela foi enganada. E aí, mesmo aqueles que se dão bem nesse mercado, rapidamente a inflação destrói o salário. Por isso eu falo, a iniciativa empreendedora, ela é surreal. Porque em 8 anos empreendendo não é possível que você não acerte em alguma coisa. Em 5 anos empreendendo não é possível que você não consiga dar resultado em alguma coisa. Então, simplesmente, a iniciativa empreendedora, ela é libertadora. Por que ela é libertadora?
Porque o cara que tem dinheiro, você acha que ele vai morar na China? Você acha que o chinês que tem dinheiro vai morar num buraco desse? Não vai morar, cara, porque um lugar como esse, simplesmente, é uma verdadeira tirania estatal. Quantos chineses que não tem no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, espalhados pelo mundo inteiro? Os mais ricos conseguem ir para os Estados Unidos e para o Canadá. Os mais pobres vêm para o Brasil. Por que essa maioria de chineses vem para cá? Agora, como que eles conseguem? Porque eles juntam o dinheiro, investem o dinheiro de forma sábia, e a partir do momento que eles têm aquela capacidade financeira, eles cascam fora. Então, isso nos mostra que a iniciativa privada, o livre mercado, o empreendedorismo, ele consegue fazer com que você saia da sarjeta daquele lugar. E as pessoas que moram na boca da favela, cheio de tiro de fuzil na parede, como é que o cara vai sair dali fazendo faculdade, esperar 4, 5, 6 anos, depois que formar não consegue emprego, tem que fazer mestrado, gira um limbo, ou a pessoa vai ser empreendedora? Qual que é mais fácil? Pensa, o sistema tá aí, não é para facilitar a sua vida, é para te prejudicar. Uma coisa que é importante eu falar aqui, tá? Eu tinha uma coisa que eu precisava falar, mas eu acho que eu não vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo tá pesado, tá? E aí eu vou me reservar para falar no próximo vídeo, você fica atento com o próximo vídeo, tá? Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar, eu vou falar no próximo. Agora tem uma coisa muito interessante que a gente precisa falar aqui, tá? Que é a tecnocracia. Quantas vezes que eu já não dei essa aula aqui, olha só, como burlar o reconhecimento facial, como tratar, eu não vou poder falar isso aqui, mas como é que o reconhecimento facial vai ser uma coisa terrível? Porque somente aqueles que puxam o saco do governo vão poder trabalhar, meu irmão. Se o governo decidir que o seu salário é R$ 1.000 e que o senador vai ganhar 600 mil e que a inflação vai ser 30% ao ano, se você reclamar, você está ferrado. Então, tem maneiras, tem cores que você pinta a sua cara, apetrechos que você usa que dificultam esse trabalho. Por quê? Porque de repente você vai querer usar um trem, o trem não vai funcionar. De repente, existe um plano para os celulares. A partir de 2030, os celulares eles só vão abrir, o celular só vai liberar baseado no crédito social. Em 2030, meu irmão, escuta o que eu estou te falando, você não está dando valor à informação correta. Em 2030, o celular vai ser o seguinte: tu vai pegar o telefone, você vai desbloquear o seu telefone somente com reconhecimento facial, com íris, e se você tiver um bom crédito social. E quem vai mandar nesse crédito social é o governo. Então, se você questionar o autoritarismo do governo, né, que o governo está destruindo a tua família inteira com a inflação, não está nem aí para você, leva ferro. Então, quanto mais cedo você entender sobre isso, quanto mais cedo você despertar, mais rápido você tem um plano de ação. Porque o cara que quiser despertar em 2029, 2030, já vai ser bem tarde. Bem tarde. Então, a dica que eu dou para cada um de vocês é: o cara que está desperto, entenda. Então, essa aqui é uma das aulas que eu dou aqui no conteúdo premium. Eu só vou pincelar isso aqui para você poder entender. O conteúdo premium, a gente tem noções de empreendedorismo. São 73 aulas que eu ensino sobre empreendedorismo, mercado físico, digital, marketplace, que é Mercado Livre. Eu ensino para as pessoas, são 10 anos nessas áreas, ensinando para as pessoas. A pessoa conta com o meu suporte pessoal. Eu ensino para as pessoas a multiplicar o seu investimento, principalmente em Bitcoin. É só você analisar o Bitcoin nos últimos 5 anos. Coloca a poupança nos últimos 5 anos e coloca o Bitcoin nos últimos 5 anos. Vê quem rendeu mais. Coloca o Bitcoin, por exemplo, o cara que opera no dia, e coloca, por exemplo, a poupança, o lucro que teve no mês. Vê quem rendeu mais. Você vai ver a diferença agressivamente. Então é bom você pegar o seu dinheiro e multiplicar o seu dinheiro fora da zona da inflação. É o que eu acredito. Coloco algumas aulas que são polêmicas. Essa aqui eu não vou nem poder comentar, tá? Nem me pergunte, que a aula de hoje já ficou pesada. Agora, comunidade fechada, a porrada de vídeo que eu ensino para as pessoas isso aqui. Por exemplo, a primeira aula, 105 avaliações positivas. Você viu? Cara, eu não preciso ficar falando isso aqui, mas olha só, 77 avaliações positivas. Né? Por que será que as pessoas dão valores para o meu trabalho? Por que as pessoas dão nota máxima? Adivinha por quê? Então, nessa aula que é a Jornada contra a Censura, faça isso antes que descubram você, é uma aula contra a tecnocracia. Para que você não vire refém de governo, meu irmão. Né? É muito importante para você entender que se você deixar o governo montar em cima da sua vida, eles vão colocar uma câmera no teu banheiro.
Tá entendendo? Você não poderá comer carne, você só poderá dormir no horário que o governo quer. A única fonte de informação que você vai ter vai ser a Rede Globo, porque esse é o expresso desejo do sistema. A menos que você entenda e se resguarde, tá bom? Então é isso que eu quero que você entenda. Nessa aula, por exemplo, que é uma aula simples, só quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Isso é dentro, tá, do conteúdo premium, dentro lá da área de membros, tá? Eu ensino para as pessoas as principais funções do telefone, para quem usa Android, por exemplo, a você baixar os programas corretamente, a você configurar, por exemplo, o Telegram, para que o Telegram você se torne irrastreável. É importante isso, né? VPNs, como que você usa, né? Canais no Telegram, é importantíssimo você entender. VPNs. Eu dou uma aula para a pessoa poder aprender, né? Senha de bloqueio, né? Caso o seu telefone se perca ou alguém saia aqui querendo usar o seu telefone ou confisque o teu telefone, como é que tu faz? Então eu explico para as pessoas porque é extremamente importante a pessoa entender sobre essas coisas. E aí isso é uma aula que assim, ela é totalmente reticulizada para ajudar você. Então as pessoas têm que entender. O passo número 1 é aceitação e salvação. O passo número 2 é você convencer a sua família ou a sua missão para que eles possam também serem salvos. Agora chegou o momento de você pensar, eu vou ser escravo do sistema ou eu vou tentar uma iniciativa do livre mercado, do empreendedorismo, já que o sistema me torna escravo cada dia que passa. E aí fica a dica para vocês, tá? O meu trabalho são mais de 10 anos, tem contato pessoal. Os meus alunos, eu dou minha cara a tapa, eles têm o meu contato pessoal via Telegram. Pode conversar comigo, pode mandar texto, pode mandar áudio. Tá? Não é um robô, não é alguém, sou eu que estou respondendo os alunos, tá? E você conta com mais de 140 aulas, tá? É um conteúdo maravilhoso, um preço extremamente acessível, porque tá em promoção. É um preço promocional, não vai ficar para sempre. Fica aí a descrição para quem quiser conhecer. Tem links aí. Eu espero que essa aula tenha agregado valor para você. É extremamente importante você entender a situação atual, né, da China e como que isso pode voltar para o Brasil. E como que você pode principalmente se precaver, tá? Porque você tem o direito de liberdade, né? Aqueles que trocam a liberdade por segurança não têm segurança e também não têm liberdade. Então não dá, a liberdade vale mais que sua própria vida. Você ser livre para escolher aquilo que você quer é muito melhor do que você simplesmente ser cativo. Pergunta para um preso que foi condenado a passar a vida dele inteira na cadeia, se ele trocaria, né, aquela pena para ficar o dia inteiro na cadeia, a vida inteira na cadeia por 10 anos fora da cadeia. Você trocaria a sua pena, por exemplo, de passar a vida inteira na cadeia por 10 anos fora? O cara ia trocar. Então você vê que ali, mas o cara só viveria 10 anos também. O cara ia trocar, porque liberdade vale mais que a própria vida. Entenda isso, veja o valor das coisas. Bom, espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Fique na paz.